Jovens e velhos santistas, neste vídeo vamos falar sobre o segundo jogo do Santos na Copinha nesta segunda-feira contra o Jaciobá. E também sobre reforços, jogadores que estão muito próximos de serem anunciados. Thiago Maia, menino da Vila, que esteve no Flamengo, no Internacional, com 27 anos, meio-campista canhoto, um segundo volante. Muito próximo, não se apresentou ao Internacional, não vai se apresentar ao Internacional. E, portanto, está a caminho para ser novo reforço do Santos, assim como o Leonardo Godoy. Léo Godoy, jogador de 29 anos, lateral direito argentino, que se destacou no Estudiantes de La Plata e que veio para o Brasil na última temporada no Atlético Paranaense, mas o Atlético Paranaense caiu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, e o Leonardo Godoy, o Léo Godoy, foi uma prospecção aí da nova gestão de futebol do Santos. O jogador vem por empréstimo com direitos fixados para que o Santos compre-o caso ele se destaque, e é uma posição extremamente carente no elenco do Santos, porque o JP Sherman, inclusive, vai se apresentar à seleção brasileira sub-20, vai desfalcar o Santos no começo do Campeonato Paulista, e também, dependendo de como as coisas caminharem, não deve durar muito tempo por aqui não. Vai ser vendido e o Santos precisa de um jogador à altura para aquela posição, principalmente até o Aderlan voltar para compor ali uma dupla de jogadores mais confiáveis, né? Porque não dá para acreditar no Rainer e no Rodrigo Ferreira. Aliás, o Rodrigo Ferreira nem continuar no Santos vai. Então, notícias da sequência deste domingo. Começamos com o Josh Windass, né, que está em negociação também para reforçar o Santos, e para fechar este domingão com o Leonardo Godoy e também com o Thiago Maia. Vamos falar sobre isso a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheça o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Osteria Santos Sabores, uma casa italiana em Santos, na Rua Dom Lara 65, no bairro do Boqueirão, do meu amigo Maurício Gonçalves, o homem forte da Rádio Arena Santista. Se inscreva lá também, acompanhe os conteúdos da Rádio Arena Santista, e também do chefe Danilo Rocha, com o atendimento que você já sabe no almoço, de quarta a sexta, das 11h30 da manhã às 3h30 da tarde, o jantar de quarta a domingo das 6h30 da tarde às 11 da noite, sábados, domingos e feriados, o almoço até às 4 da tarde. O telefone, que também é o delivery, é o 13 3223 5270, 13 3223 5270. Dizendo que viu aqui no Canal 10, você tem 10% de desconto no restaurante e também no delivery noturno. A Osteria também tem pizzas para você. Conheça um pouco mais no Instagram, @Osteria Santos Sabores. E reforçando aqui o nosso Pix, para você que quiser colaborar, canal10sfc@gmail.com, canal10sfc@gmail.com. No final deste vídeo tem mais recados. Bom, eu vou começar com a Copinha. O Santos pega o Jaciobá lá em Araraquara, nesta segunda-feira, 7h30 da noite. Este jogo, ao contrário do anterior, terá transmissão do Sport TV. O anterior foi Cazé TV. O último jogo contra a Ferroviária também será pela Cazé TV. O Santos vai enfrentar o Jaciobá, repito, 7h30 no Sport TV. O Jaciobá, que tomou 8-0 da Ferroviária no primeiro jogo da Copinha, né? E o Santos ganhou só de 1-0 do time que abriu esta competição, né? Uma equipe que o Santos podia ter feito um papel um pouco melhor, mas enfim, né, o Santos ele precisa apresentar um resultado melhor, né, no aspecto de saldo de gol, porque se o Santos fizer menos do que fez a Ferroviária, e a Ferroviária contra o Jaciobá, e a Ferroviária, por exemplo, ganhar do Tirol, que é o time do Ceará, por 2-3-0, a Ferroviária vai com um baita saldo de gol para a última rodada, jogando pelo empate com o Santos pelo primeiro lugar. Obviamente o Santos tem que ganhar da Ferroviária nesta última partida da fase de classificação. Então, assim, uma partida para o técnico Leandro Zago rever alguns conceitos, talvez, se ele vai insistir com os jogadores que estão no último ano de Copinha, jogadores que não vão ter mais chance, ou se ele começa a oxigenar essa equipe com as atletas mais jovens. Inclusive o Juninho, filho do Robinho, não ficou nem no banco de reservas, porque depois eu soube que tem lá uma questão de rodízio no banco de reservas, né?
Então assim, eu já estranhei o Pedro Padula não ter ido para a Copinha, porque o Padula era titular do Sub-17. Aí vai o Pedro Padula, não vai o Pedro Padula e vai o Juninho, e o Juninho vai e não joga, não fica nem no banco. É estranho, né? Eu sei que tem lá um planejamento, mas, repito, eu acho esquisito. Vamos ver se os meninos conseguem fazer muitos gols também, né? No mínimo igualar aí o que a Ferroviária fez, né? Os 8, né? Ou mais, seria o ideal. Claro, com todo respeito aos meninos do Jaciobá, e tem que ter aquela garra, não pode ser aquele carilismo que nós vimos no primeiro jogo, né? O Santos tocando de ladinho e tal, e querendo, né, entrar tocando e tal. Tem que ter sangue nos olhos nesse segundo jogo para conseguir um bom resultado. Deve vencer, a saber de quanto, né? Se não ganhar, pelo amor de Deus, é para mandar todo mundo embora, né? Vamos combinar. Bom, sobre os reforços para o time principal do Santos, né? Existe uma expectativa de que durante esta semana já tenhamos os anúncios oficiais, mas entre ter anúncio oficial, o cara chegar, assinar, a pré-temporada já começou, vai ter jogador chegando aí com a pré-temporada já em andamento. Então é muito provável que o Santos ele seja montado, né, quando todo mundo ficar à disposição, só quando o Campeonato Paulista estiver rolando. Esse foi o preço que se pagou por se acreditar no Galo, por exemplo, na condução do futebol. Agora com o Pedro Martins, que trouxe o Pedro Caixinha, né, que está treinando intensamente lá, né, os jogadores neste domingo, por exemplo, trabalharam em 2 períodos. A Santos TV até fez questão de divulgar um vídeo em que no final do vídeo aparece lá 5 da tarde, os caras lá treinando de novo, né? O Santos está correndo contra o tempo para trazer esses jogadores, né? Os que estão aí em negociação, como o Tassiano, o Luizão que já está trabalhando, tem essa história do Zé Ivaldo que eu já falei mais cedo e assim está confirmado. Só não está confirmado porque o Santos ainda não oficializou. É um jogador que, se está vindo, é porque tem zagueiro que vai sair, não é só o Jair, né? Porque na possível negociação com o Botafogo tem a história do Lucas Halter, mas o Santos também não pode ser muito frouxo nesse negócio, não. Se não vai vir um terceiro jogador, tem que botar mais dinheiro nessa parada. O Jair não queria muito ir, né? Ele queria ficar por aqui. O Jair é um grande zagueiro, tá? Quem vem comentar aqui, o Jair é ruim. Pelo amor de Deus, né? Vocês estão de sacanagem comigo dizer que o Jair é ruim, né? Pelo amor de Deus, né? O Jair é jogador da Seleção Brasileira Sub-20. Jogador com uma qualidade técnica inquestionável. Só você olhar e assistir que você sabe que o Jair é um jogador diferente para um zagueiro, né? Não à toa que o Botafogo, o John Textor, quer pagar isso que ele vai pagar para depois rapidamente encaminhar o atleta para o futebol europeu. Então, né, é uma joia que o Santos tem e que vai ser vendido, porque precisa de um centroavante, o Tiquinho Soares e talvez mais algum outro jogador. Espero que o Santos não venda só por 10 milhões se não vier o terceiro atleta nessa negociação do Botafogo. Também não pode ser qualquer jogador, precisa ser um jogador melhor. Então assim, o Santos ainda não tem certeza se o Gil vai continuar, o Basso também, as negociações são muito complexas e muito dinâmicas. Então está vindo esse Zé Ivaldo, que é um jogador que tem algumas qualidades, tem alguns defeitos, né? E para compor o grupo aí, não sei se é a melhor opção, mas já está contratado. O Pedro Caixinha avaliou, deu ok, então ele que vai ter que depois responder pela vinda deste jogador, caso ele não dê certo. Mas a gente torce, obviamente, para que dê certo, sempre torcemos para todos os jogadores que vêm para o Santos. O Thiago Maia é um nome que já está sendo falado há um tempo, já se sabia dos detalhes do negócio, que o Santos assumiria uma dívida do Flamengo, do Internacional com o Flamengo. O Inter não pagou nada ainda, pelo que eu entendi, do Thiago Maia. São 4 milhões de euros, é muito dinheiro para um jogador de 27 anos, mas é aquilo, o mercado está mais salgado, não só para o Santos, mas para todo mundo. Quem tem, quem não tem, chupa o dedo, né? Se vira para pagar. E o Santos vai pagar, deve pagar em prestações, vai dar os seus pulos para trazer o Thiago Maia. O único detalhe é o seguinte: o Thiago Maia é um volante canhoto, e o Santos tem outros 2 volantes canhotos, que é o Pituca e o Schmidt. O Pituca, eu acho que é titular do time. O Schmidt vai ter que disputar a posição com o Thiago Maia, e vice-versa, obviamente, né? Mas eles têm características diferentes. O Schmidt é um jogador mais do passe longo, é um jogador mais central, é um jogador que é mais posicionado.
o Thiago Maia ele é um cara que tem uma mobilidade maior, pelo menos quando era mais jovem, né? Um jogador que chega mais ao ataque e tal, tem uma característica diferente. Dá para jogar os três? Até pode dar, eventualmente, né? Mas eu não sei não se essa vinda do Thiago Maia talvez não signifique ainda uma eventual negociação do próprio Schmidt, né? Daqui a um tempo, se houver algum interessado no futebol dele. Vamos aguardar, né? Mas é claro que você precisa ter elenco para uma temporada longa com 3 competições, como o Santos vai ter, o Paulista, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Thiago Maia é uma boa. Não sei em que condições físicas ele está. Óbvio que ele não tem mais o mesmo vigor que tinha nos tempos de surgimento aqui na base do Santos. No Flamengo ele foi muito bem. No Internacional, confesso que eu não acompanhei, porque inclusive não dei muita bola para a Série A do Campeonato Brasileiro. E vamos ver a questão também do jogador, né? É jovem, né? Ainda tem lenha para queimar, tem potencial para jogar em mais uns 6, 7 anos, numa boa. Então vamos ver como é que ele vai chegar aqui na questão física e tal, mas é uma ótima contratação. A princípio, em tese, é uma ótima contratação. E a grande surpresa, né, que pinta neste domingo é o Leonardo Godoy. Quem trouxe essa informação foi o César Luiz Merlo, que é um periodista especializado em mercado de passes, é assim que ele se descreve no Twitter. Ele tem 410 mil seguidores e o Merlo anunciando aí Leonardo Godoy saindo do Atlético Paranaense e vindo para o Santos por empréstimo de 1 ano com opção de compra. Companheiros da imprensa, logo que essa informação do Merlo surgiu, foram apurar, né, como Diário do Peixe, o De Olho no Peixe também, né, o Lucas Mussetti também no UOL, né, que já é este acerto, o jogador vem para o empréstimo com opção de compra e tal, tem 29 anos, diz que só faltam alguns detalhes para o acordo e exames médicos, diz aqui o Lucas Mussetti. Ele não foi bem no Atlético Paranaense no ano passado, mas o Atlético Paranaense caiu, né? Então, muita gente não foi bem no Atlético Paranaense, que até o Canóbio está indo para o Fluminense, né? Só que esse Léo Godoy, ele foi um dos principais laterais direitos da Argentina nas temporadas anteriores. Ele, inclusive, foi disputado pelo Corinthians com o Atlético Paranaense no começo da temporada passada. Ele é um lateral muito rápido, né? O Henrique Farinha também, conversei com ele antes de gravar esse vídeo, ele falou assim, ó, foi uma temporada ruim no Atlético Paranaense, mas o Atlético estava na situação que a gente já sabe, né? Mas ele é melhor do que o Rainer e que o Rodrigo Ferreira. Então já temos uma melhora, um lateral rápido. Vi o Felipe Barros também falando sobre ele, que é uma aposta válida. Assisti alguns lances, é um lateral muito rápido, né, que tem uma característica ofensiva, chegar no fundo, dar assistência, bom nos cruzamentos. Lógico que não é um jogador perfeito, não sei se pesou contra ele a adaptação ao futebol brasileiro no ano passado pelo Atlético Paranaense, mas acho que vale a aposta, é uma boa oportunidade de negócio também, um lateral direito que teve grande destaque na Argentina, especialmente quando saiu do Talleres e foi para o Estudiantes, né? Então lá no Estudiantes foi muito bem, no Atlético não tão bem assim, então vem por empréstimo. O Santos vai analisar o atleta, se ele for bem, fica depois para a próxima temporada. 29 anos, né? Vamos combinar, estou até falando, né? Jogadores dessa faixa, 27, 28, 29, 30, 31, 32, são jogadores numa boa faixa etária. Hoje o atleta que se cuida vai longe, né? Na carreira. Tem gente jogando aí com 38, 39, 40 anos, até mais, no caso do Nenê, dando conta do recado. Então, assim, foram as notícias, acho que são boas informações, são válidas, como o do Windass, o Léo Godoy, também o Thiago Maia. É preciso resolver a questão do Jair, né? O Santos precisa resolver logo, porque, por exemplo, a história do centroavante, né? O Bigode está treinando lá, o Yusufa está treinando lá, o Wendel está treinando no Santos, o Furt não, porque pelo jeito ele realmente vai embora. O Santos vai trazer um outro centroavante ou vai tocar com esses aí? Porque o William Bigode, certamente nesse esquema se ele continuar no esquema do professor Caixinha, de forma alguma vai ser ponta, né? Ou meia, aquelas maluquices que o cara ele fazia. No máximo ele vai ser um falso 9, e olhe lá, mas quando ele entrar no time. Então essa negociação do Jair precisa ser resolvida para que o Santos possa contar ou não com o Tiquinho. Se ele não vier, vai-se atrás de outro centroavante? Essa é a pergunta, né?
porque se tem um centroavante na disputa, na negociação, né, se ele não vier, tem que trazer algum outro jogador para essa posição. Então, assim, estão caminhando, né, as negociações. O Santos, infelizmente, está atrasado. Vai começar o Campeonato Paulista com um time, certamente vai terminar com outro diferente, com um time que talvez tenha peças alteradas, e no time titular inclusive, né? Então aí já está o Santos com o Lucas, com o Lucas Halter e o Tiquinho Soares nessa negociação, em vistas, né? O Indaz, Tassiano, Thiago Maia, Evaldo, Luizão, aquele ponta lá, sueco também, pode ser que ainda tenha alguma negociação. O Santos, como surgiu esse Leonardo Godoy, pode ser que surpreenda aí também, talvez com uma outra posição, um meio-campista, um ponta-direita, vamos ver, né? Então, assim, foram boas as notícias, né? E assim que tem que ser. Eu sou daqueles que, apesar das críticas que faço à gestão do clube, seja ela qual for, eu não torço contra, né? Tem gente que torce contra, porque se torcer contra é melhor. Quando o Santos faz mal, para muita gente é bom negócio, né? Tem gente que fica de olho em vaga de emprego no Santos, tem gente que serve a senhores dos mais diversos, então tem gente que prefere ver sempre o lado negativo de tudo. Eu vejo o lado negativo do que é negativo, né? Não vejo o lado negativo do que é positivo. Então, assim, claro que eu não estou aqui me empolgando com as negociações, com as contratações, mas eu vejo como positivas essas iniciativas que o Santos tem tido dentro da realidade econômica do clube. É um time que está voltando da Série B, um time que não tem SAF, que tem dificuldades financeiras, né? Que tem que se livrar de alguns jogadores, porque o peso dessa folha de pagamento é grande. Então, assim, eu começo a ter um pouco mais de esperança, porque tem um treinador muito sério, o responsável pelo futebol parece ser um sujeito muito sério também, e esses jogadores chegando, sendo agregados aí ao trabalho, podem ajudar no médio e longo prazo, né? O Santos tem que lutar até contra as forças, digamos assim, místicas, né? E mandaram vídeos aí dos caras de tarô falando que o Caixinha não vai conseguir nem terminar o trabalho dele no Santos e que ele vai ter dificuldades. Acho assim, dificuldade é capaz dele ter mesmo, não precisa ser nenhum místico para saber isso. Por quê? Porque ele está tirando os caras da zona de conforto. É só ver a imagem do treino, né? Eu não fui apurar nem conversar com ninguém do clube para saber, mas porque eu converso com pessoas assim, tranquilas, né? Eu não tenho ligações com diretores e tal, até porque eu prefiro não ter esse tipo de contato, que o favor feito hoje é cobrado amanhã. Então eu prefiro nem trocar ideia com essa turma, mas eu conheço lá uma outra pessoa dentro do Santos, né, para saber sobre a questão do ambiente, como é que os caras estão recebendo o jogador, o treinador, sobre os treinos e tal, né? Ainda vou essa semana esperar um pouquinho, né? Esperar os treinos acontecerem um pouco mais para perguntar, mas acredito que ele vai mexer com a zona de conforto de muita gente. Isso não é de agora, não é do ano passado e não é até de antes, né? Por exemplo, Soteldo é um cara que tem que tirar da zona de conforto. O Lucas Braga, por exemplo, que está aí, não acredito que seja um jogador com o qual você se preocupe, porque ele sempre foi um rapaz muito sério, muito profissional. Estou só citando o Lucas Braga a título de exemplo. Mas tem outros lá que, né, a gente sabe muito bem, né? Jogador que não dá a mão pro outro na comemoração, porque o cara tem uma filosofia de vida diferente da dele e tal. Essas coisas, né, que me incomodam bastante no relacionamento humano. Porque se o cara fosse 100% profissional mesmo, na acepção da palavra, e que esse tipo de coisinha não interferisse na vida do sujeito, treininho assim, viagenzinha assada, o hotel e não sei o que e tal, aí ia ser diferente. Então eu prefiro aguardar mais um pouco para poder falar sobre essa questão, mas o Caixinha vai ter dificuldade no começo? Vai, porque é um time novo, com novos jogadores, com uma cobrança da torcida maior ainda, tirar os caras da zona de conforto, mas é importante que a diretoria dê respaldo ao treinador. Isso eu sempre falo desde o tempo do Areola. Se chegar jogador e ficar de palhaçada, ficar com graça, porque o treinador está querendo treinar muito, ou porque ele tem um método assim, assado, aquilo outro, pega o cara, o jogador, e bota para treinar no time B.
né? Primeira coisa, se livra de quem é problema. Não dá para o Santos ser refém de jogador que se acha mais do que é e que principalmente se acha mais do que o clube, de forma alguma. O trabalho, e pode ter os astros, o tarô, o que for. O presidente do Santos tem que acreditar no trabalho. Ele não manteve o Carille? Não fez a gente aguentar o Carille 1 ano? Então, se o Caixinha tiver dificuldade, que ele dê respaldo para que o Caixinha possa fazer o trabalho que precisa ser feito, tá bom? Falei aqui também em nome da Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você chega agora aqui ao canal 10, eu peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Podendo também, compartilhe os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o canal 10 a continuar crescendo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.